Boa noite, estamos em mais um TV Com Debate, dia 21 de janeiro de 2014, nesse calor senegalesco de Santos. Agora uma chuvinha aqui na Baixada Santista, lembrando que o programa está transmitido ao vivo para Santos, São Vicente e Praia Grande. Hoje, Dia Internacional da Religião. Eu começo o programa com uma frase: quero deixar como lembrança, na Santa Casa, uma imagem de muito amor, trabalho de atendimento ao povo. Manuel Lourenço das Neves, senhor bondade, né? 20 anos de serviço na Santa Casa, uma pessoa que deve receber todas as homenagens para a cidade. Feliz é uma cidade que tem o Manuel Lourenço Neves capitaneando o hospital como a Santa Casa, né? Então eu queria parabenizar ele por... Não morreu não, hein, gente? Tá vivo aí, tá vivo, não tá vivo, só se aposentou do trabalho da Santa Casa, né? Estou falando isso porque... Então eu queria parabenizar em vida o Manuel Lourenço Neves, que ele vive há muito tempo ainda, que ele ajudou muito a população, a Santa Casa, e que é um orgulho para nós santistas termos aqui uma pessoa do quilate do Manuel Lourenço Neves aqui, que dirigiu a Santa Casa por 20 anos. Hoje é uma grata satisfação ter o professor, o doutor aqui, Sérgio Pardal, Freudenthal, né? Freudenthal é Vale das Alegrias, é isso? Isso, é Freudenthal mesmo? Não, esse nome derruba o apresentador, hein? Então, Freudenthal, professor já foi professor da Casa Amarela, professor da Unimes, professor universitário, muito conhecido na região, considerado um dos melhores advogados aí previdencialistas e do direito do trabalho do Brasil, né? Pelo menos os colegas assim o reverendam, né? Boa noite, professor. É um prazer ter você no nosso programa aqui, com muito orgulho para a TV Com poder ter você nessa noite com as suas explicações aí sobre o direito. Ora, é sempre um prazer participar dos programas que são aqui locais, com bastante audiência como o seu, Filete. A gente está sempre à disposição. E à minha esquerda, à direita de você na tela, o empresário João Vilela, também estudante de Direito, que com certeza foi um comentarista escolhido nessa noite, porque ele, como estudante de Direito e uma pessoa que estuda muito, né, além de ser empresário, pagar diversos impostos aí, e gostar dessa área, para a gente poder aqui tirar um pouquinho do professor Pardal aqui nessa noite. Boa noite, João. Boa noite, Filete. Boa noite, professor Pardal. Estou muito feliz realmente de fazer com o professor Pardal, que realmente ele vai ser meu professor esse ano, então ainda tem uma responsabilidade maior de fazer um debate com ele. Eu sei realmente, já conheço ele de outros tempos, de comentários de outras pessoas também. Eu sei que é uma pessoa extremamente capaz. Aliás, se o pessoal tiver pergunta hoje, é interessantíssimo sobre Previdência, que você pode encontrar as pessoas que saibam também Previdência, mas mais que o Pardal, eu acredito que ninguém saiba, porque ele conhece muito bem essa parte previdenciária, aposentadoria principalmente. Então, é a melhor pessoa para tirar qualquer dúvida, sem dúvida nenhuma. A gente estava conversando aqui antes do programa começar. Realmente uma didática incrível. Esclarece rapidamente, com uma linguagem extremamente fácil. Isso é muito importante. Ligações, ontem tivemos 21 ligações no programa com o Augusto aqui com o Gessé. 30, 14, 23, 41. Deve ter tido mais, né? Porque algumas caem na caixa postal, porque não dá para a Thaisa e a Gisele, aí, as nossas eficientes funcionárias, com o Reale, com o Vitor, atender todo mundo, porque só tem um telefone, então fica meio complicado. 30, 14, 23, 41. Professor, vamos começar pelo básico. Hoje, uma pessoa para se aposentar, aquele fator que soma trabalho, com idade, dá para você explicar aqui, para a gente começar no primário aqui da coisa? Vamos lá, olha, em primeiro lugar, é bom lembrar, sexta-feira agora, 24 de janeiro, é a comemoração do Dia Nacional do Aposentado, não é à toa. É o dia em que foi promulgada a primeira lei previdenciária no Brasil em 1923. Então, não é coisa de anteontem, é coisa de muito tempo. Pois bem, esse regime previdenciário tem toda uma estrutura que foi montada. Lembrem-se, a Constituição de 88 é que trouxe para a Carta Magna um monte de garantias. Entre elas, naquela época, que a base das aposentadorias tinha que ser a média dos 36 últimos meses, todos devidamente corrigidos. Ótimo, isso estava beleza até 1998, quando a emenda número 20 modificou a média. É aí, Filete, que o bicho pega, é aí que a coisa começa a ficar diferenciada. Hoje, atenção, telespectador, a média que se utiliza para o cálculo de qualquer benefício do INSS é a média dos maiores salários que representem 80% de todos, de julho de 94 até o último dia de todos os tempos. Como é que é? Isso mesmo. Você pega o seu salário de julho de 94 até o dia que vai começar o seu benefício, atualiza todos eles, tem os índices direitinho, descarta os menorzinhos até tirar 20% e o que sobrou você faz a média.
Ora, pessoal, desde a lei de 99 que trouxe isso, a lei 9876 de 99, eu venho brigando contra. É um grande absurdo. Se você faz uma média contributiva tão ampla, é porque você não está acreditando que o trabalhador brasileiro suba na vida. Já imaginaram? O cara começa a trabalhar hoje, trabalha 30 anos e desses 30, a média dele vai ser feita por 24 anos. É um absurdo. Então, já começa aí a grande encrenca. Eu me lembro até hoje, muita gente defendeu que a média dos 3 últimos anos é que era ruim para o trabalhador. Não é, não. É a melhor média, é quando o cara efetivamente cresceu na vida. Imaginem vocês para o servidor público. Atenção, hein? Para o servidor público também é esta média. Acabou aquela história de aposentadoria pelo último salário. Não existe mais isso nem no serviço público. Só para quem já era servidor. Quer dizer que é ruim, por exemplo, antes de 98. Se o cara começa, por exemplo, como vamos supor, sei lá, faxineiro. Sim. Aí de repente ele ganha um posto para ser assessor de um vereador. Aí de repente ele pega uma chefia na prefeitura, que isso ocorre. Sim. Aí o que acontece? Ele está ganhando 10 mil como chefe na prefeitura, um cargo C1. De repente vai contribuir por 30 anos, pega 80%, pega 24 anos, ele vai ter aquele salário de R$ 1.500 de faxineiro, de 3 mil de não sei o que e tal. Aí chega, dá a média lá, 4 mil. É, pior ainda, porque hoje... Previdenciário. Não, então aí vamos chegar lá, ele explica. Hoje o limite do INSS e o limite do servidor público será o mesmo. Atualmente, 4.390. A partir de janeiro desse ano, 4.390 é o limite máximo de benefício e de contribuição também. Quer dizer que se vamos supor, o cara ganha 10 mil como diretor de uma empresa. Sim. Ele vai pagar sobre 10 mil ou sobre 4.390? 4.390, mas em compensação, a média dele nunca será maior do que 4.390. Então, a situação não é tão tranquila assim. Agora, o fator previdenciário é pior ainda. Só para explicar bem, o povo precisa entender o que acontece. Prestem sempre atenção que é preciso compreender historicamente como a coisa foi feita para poder interpretar. Então veja, em 98, a tentativa do governo de então era colocar uma idade mínima para poder se aposentar. Atenção, hein? Não confunda. A aposentadoria por idade é 65 anos para o homem, 60 para a mulher, tendo que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Isso é por idade, não se discute. A aposentadoria por tempo de serviço, que mudou de nome e passou a ser por tempo de contribuição, isso o que eles queriam era exigir, além da contribuição naquele tempo, 35 anos para o homem ou 30 para a mulher, eles queriam também o limite de idade. Então, para o homem seriam 35 de contribuição e 60 de idade. Para a mulher, 30 de contribuição com 55 de idade. Tudo bem? Não confundir. Por idade é 65 para o homem e 60 para a mulher. Com 15 anos de trabalho. Com 15 anos no mínimo para fazer o cálculo. Quer dizer, o cara começou a trabalhar com 50 até 65 ele aposenta. Bem baixinho, mas aposenta. Não vai ter algo muito grande, porque ele vai ter 85% da média contributiva que ele conseguir. Quer dizer, todo mundo pode aposentar com 65 anos, homem, 60 mulher, desde que tenha trabalhado 15. Isso, desde que tenha contribuído. Vai ser aquela 15. Coisa linda, né? Não vai ser tão grande. Mas olha, só pensa no seguinte, Filete. Quando a gente fala em salário mínimo, imagine você que mais de 70% dos benefícios que paga o INSS são de um salário mínimo. Então vejam, nós vamos até discutir isso também, que é importante. É um grande problema, porque o salário mínimo tem o reajuste de verdade e o aumento real. Enquanto que as aposentadorias e pensões têm um reajuste que não é tão de verdade assim. Agora, em número de salários mínimos não pode reajustar, porque senão o aumento real vira inflação. É uma outra discussão também importante. Com o tempo, depois de 10 anos, o cara perde muito com os... Em número de salários mínimos, perde muito. Perde muito, quer dizer... Mas em poder de compra não deveria, porque o salário mínimo tem aumentado, isso é verdade, tem aumentado o seu poder aquisitivo. Então, a minha dúvida é a seguinte, a pergunta é a seguinte, qual a melhor forma para se aposentar? Compensa a aposentadoria privada, compensa, se a pessoa puder pagar, se for autônomo, com grande parte da população, eu acho que paga como autônomo. Excelente pergunta. Se a melhor forma, paga-se pelo teto, quanto tempo paga-se pelo teto? Paga pelo mínimo e faz a privada. Ou paga pelo salário mínimo, por exemplo, se for essa possibilidade, porque ele rende mais. O que você orienta? Ou faz a privada também? Faz, vou dizer já. Primeiro lugar, vamos sempre lembrar de uma coisa.
Quando eu falo em previdência, eu não estou falando de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, não se fala mais nisso. Não, senhor. Eu estou falando de auxílio-doença, quando o cara fica incapacitado por algum período. Eu falo em aposentadoria por invalidez. Ninguém gosta de ser inválido, mas se precisar é bom estar garantido. Eu falo em pensão por morte, garantia dos dependentes. E aí é que vem a grande discussão. Quanto eu devo pagar? Olha, eu não tenho dúvida, você deve contribuir para o INSS com base em algo bem próximo ao que você ganha de verdade. Por quê? Porque se você fica doente, você tenta fazer com que a média seja o mais próximo possível à sua realidade. O auxílio-doença paga 91% da média. Lembrem-se, a média é dos maiores salários que representem 80% de todos, de julho de 94 até o início do benefício. Então, primeira coisa a pensar é isso. Em segundo lugar, as previdências privadas não pagam benefícios decorrentes de sinistros. Não pagam auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Benefício hoje de previdência privada é só com data certa. Com data certa e sem saber quanto vai ganhar. Não estou dizendo, caros telespectadores, que você não deva fazer previdência privada. Não. Estou dizendo que se você hoje ganha mais do que o limite do INSS, 4.390, sem dúvida alguma, deve fazer previdência privada complementar. Lembrem-se sempre que a previdência privada não é substitutiva da previdência pública. É obrigatória, claro. E mesmo não só como obrigatória, não só como obrigatória. A previdência pública é obrigatória, a previdência privada é facultativa, mas não só isso. A previdência privada, efetivamente, não consegue substituir a previdência pública, porque não paga benefício decorrente de sinistro. O que você quer dizer, professor, é que se o cara está lá, ele ganha 10 mil por mês, paga lá, vou pagar só R$200, vou pagar sobre R$1.000, e ele toma um tombo de moto, ou seja, o cara falar, você trabalhou 15 anos com R$1.000, vai ganhar um salário mínimo, um exemplo, tal. E o que acontece? E se ele tiver a privada, ele está pagando 5 anos a privada, não adianta nada. Vamos falar, você tem aqui 100 mil que você guardou, nós vamos te devolver 100 mil com juros e correção monetária e acabou. Ou seja, ela não é igual a pública que pelo menos vai te garantir num acidente, numa invalidez. Agora, é isso que quer dizer? É isso que você quer. Exatamente. Ou seja, a privada não garante. Esse caso que você falou, Filete, o cara ganha 10 mil, tudo bem? É 10 mil por mês o que ele consegue ganhar. Tem uma motona? Tem uma moto bacana, ganha 10 mil por mês. Ele deve contribuir sobre o teto do INSS e deve, além disso, fazer uma previdência privada que lhe dê um complemento fundamental depois. Complementar. Lembrar do seguinte, a previdência privada hoje, ela não te oferece benefício por sinistro. O que ela te oferece é indenização e pagamento único. É um seguro como outro qualquer. Então, você vai estar pagando, por um lado, a fundamentação, a formação do fundo que será dividido pela sua expectativa de sobrevida. Esse é o dinheiro que você vai ganhar com pagamento mensal com data certa. Você marca o dia que você vai receber, ou por idade, ou por tempo de contribuição, mas é com data certa. Se houver sinistro antes disso, o que a previdência privada dá para você é um seguro à parte, que você ganha uma vez só uma indenização. Então, não é tão simples. A minha pergunta justamente foi a questão do seguinte. Bom, se você não tem essa vantagem do sinistro, sim. Compensa, se você for uma pessoa razoavelmente disciplinada, compensa você fazer a pública nesse teto, que você possa contribuir realmente proporcional ao que você ganha realmente, e fazer um depósito, em vez de fazer a aposentadoria privada, depositar todo mês, já que você não vai ter essa questão do sinistro, é um seguro como outro qualquer, depositar o que você depositaria numa poupança, por exemplo. Olha, compensa mais, não compensa? Depende da sua condição de organização. Não, lembra sempre do seguinte, ó. Sendo disciplinado. Um PGBL hoje, você vai num banco qualquer e fala assim, amigo, eu quero fazer um PGBL. Rapaz, o cara bota na sua frente 15 planos diferentes. Sim. E fala assim, eu tenho aqui o PGBL civilizado, o PGBL ousado, o PGBL selvagem. É verdade. E cada um deles faz aplicações diferenciadas do dinheiro que você está pondo. Você escolhe o que te apetece melhor e leva a partir daí. Agora, se você é bom de negociações... Ser disciplinado. Não só disciplinado, tem que ser mais do que isso. Aonde você vai aplicar?
Poupança? Por exemplo, poupança é uma coisa que não tem erro, assim, todo mundo sabe que a poupança, o quanto paga, qualquer banco é a mesma coisa. Olha, entre a poupança e o PGBL não vai ter diferença. Não vai ter diferença. Não, entre mesmo com a taxa de cobrança que eles têm, vai acabar dando na mesma. Não vai ter muita diferença. Agora, se for uma aplicação melhor... Se você é bom de aplicação, por exemplo, você sabe o momento que você aplica em ações, o momento que você desaplica de ações... o cara bom. Claro, mas também tem risco, né? Também tem risco. E lembrar de outra coisa. Hoje os fundos baixaram todos, né? Não, e lembrar de uma coisa, quando você junta dinheiro de um monte de gente, as aplicações são muito melhores de se fazer do que você sozinho. Sim. Então, isso também tem que pesar. Quando você fala em PGBL, quando você fala em previdência privada, em previdência de caráter complementar, também é preciso pesar isso. Vou dar um exemplo. As previdências de caráter complementar, que são, por exemplo, nos fundos de pensão fechados. Eles têm que ter uma cobrança de taxa administrativa bem menor. O Banco do Brasil, os grandes... Previ, a FENCO, Sim. Fundação CESP, então, sabe, todo esse bloco que está colocado, coisas novas que apareceram pela Lei 109. Hoje você tem também fundos fechados com instituidor e não com patrocinador. Por exemplo, a OAB Prev, é específico da OAB, e outras que vão sendo criadas. Então, teoricamente é vantagem. É vantajoso a partir do momento que você tenha pleno conhecimento do que está fazendo. Agora, não substitui nunca a Previdência Pública. Isso é importante. nela que você tem garantia de verdade. Apesar de ser obrigatório, lógico, é obrigatório, mas de qualquer forma é importante... É que esse negócio de obrigatório é muito engraçado. Imagina o seguinte, pagar imposto de renda é obrigatório, não é? Sim, mas nem todo Aí mundo você ganha 100 mil... de uma forma que ninguém sabe exatamente que você ganhou. Alguém paga imposto de renda nesse ganho? Não paga. Então, ele é obrigatório sim, mas a única forma de você garantir que os segurados, os contribuintes individuais, os autônomos e tal, efetivamente participe, é ganhá-los para isso. Uma outra pergunta. Não basta ser obrigatório. Entendi, porque o cara pode falar que está desempregado. Não só, ele pode trabalhar como ele quiser e não contar para ninguém. O que acontece efetivamente... Ele pode ser autônomo e não conta para ninguém. Ele ganha o dinheiro dele, ganha como ele quiser. Não canta e não paga nada. Isso. Não paga nada. E aposenta de quando ficar velho... Ele não aposenta, né? Não, mas depois de 65 não tem aposentadoria para quem nunca pagou nada? Não, senhor. Não é aposentadoria. Atenção. É isso, então. Vamos falar sobre isso. Quem completa 65 anos, seja homem, seja mulher, e não tem direito à patavina... É seguridade, né? Só vai ganhar um benefício assistencial se provar que está na miséria. Pior ainda, hein? Porque a miséria pela lei é 1/4 de salário mínimo per capita, entende? Eles acham que se morar papai, mamãe e 2 filhos, com o papai ganhando um salário mínimo, não está na miséria. Quer dizer, essa seguridade você não ganha. Ele não é seguridade, ele é assistencial. Você não ganha. A não ser que você esteja na miséria, a não ser que você tenha o assistente Uma social bela na miséria. sua casa, vê que você efetivamente não tem nenhum tipo de rendimento, Não está pagando tem luz, não como tem ventilador, sobreviver, não tem ar-condicionado, não tem eles nada. vão te garantir esse pagamento. E ó, é diferente, De quanto, Pardal? sim, De o quanto? salário mínimo. Tá. Mas lembra, não paga 13º. E mais ainda, se morrer, não vira pensão para a viúva. A viúva teria que requerer de novo. Então, é um casalzinho. O velhinho foi lá, não tinha contribuição, requereu o assistencial da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Beleza, recebeu. Quando ele morre, a viúva pode se movimentar e ir lá requerer o benefício para ela, porque aquele do marido morreu. Professor Pardal, diz Diga. uma coisa aqui. Hoje eu estava ouvindo uma ministra falar que nossa presidência está meio falida, tal, porque eu achei uma desculpa, mas está meio assim, atrapalhada. Mas estava falando, a ministra falou para a Miriam, acho que foi para a Miriam Leitão, e a Miriam Leitão traduziu. Falou que a nossa presidência está meio assim, meio complicada, porque muitos homens hoje em dia, né, casam com mulheres mais novas. A mulher morre, eu achei meio, eu achei a banana comendo macaco, mas tudo bem, eu vou falar porque a Miriam Leitão traduziu o que a ministra falou. Então ela falou hoje na CBN, 7h30 da manhã, falou que está ruim porque muitos homens hoje Está deficitária, não é? casam como o César da novela, com mulheres mais novas. Nossa, e aí eles morrem e deixam a mulher mais nova com aquela fortuna da Previdência, de no máximo R$ 4.390, de um salário mínimo, uma fortuna. E por isso que a Previdência está... Então eu queria saber do professor se é isso mesmo ou se é como todo mundo fala, que o dinheiro vai para outro lugar. A gente queria entender isso. Bom, e com certeza o senhor que tem contato com o ministro, participa de congresso aí no Brasil todo, o senhor sabe o que está acontecendo. Já briguei bastante por causa dessa coisa da pensão. Mas olha, só antes de falar da pensão, lembra sempre do seguinte: dizer que a Previdência está deficitária é falácia, é um engano.
proposital. Por quê? Porque se a Previdência tivesse constituído o seu fundo de reserva no tempo que pagava muito e gastava pouco, era trilionária. Então, vamos ter clareza. Por exemplo, benefício assistencial não é obrigação do INSS, é obrigação do Tesouro. Os benefícios do trabalhador rural que não tinha contribuído, é obrigação do Tesouro. Então, dizer que está deficitário já é mentira. Mas agora, como fala, né? O pessoal fala, todos falam. Qualquer governo fala isso. Isso que eu estou traduzindo, que falam, né? Todos os governos falam que a Previdência é deficitária, que tem que mudar, porque senão daqui a pouco o aposentado não recebe. Opa. Não dá para pagar todo mundo, né? Eu dou risada, sabe por quê? Por uma coisa bem simples. Porque a Previdência tem um responsável solidário chamado União. Essa tal de União é responsável solidária do INSS. No dia que o INSS não tiver dinheiro, a União paga. Ah, não tem dinheiro também. Não tem dinheiro? Liga a maquininha, filho. Quebrou o país. Mas liga a maquininha. O que eu sei é o seguinte, pode quebrar o país, mas que aposentado não deixa de receber, não deixa. A inflação pode subir, mas pode, mas que aposentado vai receber, vai. Ou seja, dizer que aposentado não vai receber é mentira. Porque é solidário tem sido a responsabilidade. Ou seja, agora, é a falência do país. Eles não até dizer que é deficitária é mentira. A Previdência não é deficitária. Agora, deixa eu falar só essa questão da pensão. Isso me enerva profundamente. Pessoal, até 1995, a pensão pagava 80% mais 10% para cada dependente. Em 95, só porque quiseram acabar com os benefícios diferenciados de acidentes do trabalho, a pensão passou a pagar 100%. Só para não ter mais benefício especial de acidente no trabalho, porque a pensão por acidente pagava 100%, a pensão previdenciária 80%. Bom, cresceu aí, e aí a tecnocracia começa a reclamar, é um absurdo, é o rombo da Previdência, as jovens viúvas. Eu fui conversar com um tecnocratazinho desse e disse, meu amigo, conta pra mim, quem são as jovens viúvas? Porque, veja, tem salário mínimo. Tem cálculo, né? Alguém fez cálculo para saber quem são as jovens viúvas que estão arrombando a Previdência. Ele me disse, as jovens viúvas são aquelas que têm mais do que 10 anos de diferença do falecido. Eu falei, opa, meu amigo, lá na minha terra, morreu ontem Joãozinho, com 93 anos de idade, deixando sua jovem viúva Mariazinha de apenas 82, 11 anos de diferença, João. Quer dizer, para com isso, pô. Geralmente a maioria dos homens casa com mulher mais nova, não é? E vou dizer mais, se a menina está viúva com 30 anos e o seu marido tinha 45, a sociedade que se vire e pague, porque aos 45 não era para ter morrido. Ora, aos 45 não morreu de morte morrida, morreu de morte matada. Foi assassinado, morreu doente, acidente no trabalho. Então, evidentemente, pessoal, querem pagar menos pensão? Faça com que as pessoas vivam mais. Agora, não me vem com esse engano. Melhores hospitais, melhor atendimento. Outra coisa interessante. O de 80 com a de 20. Essa que é a grande questão. Essa questão, para ficar bem claro, esse mesmo tecnocrata, João, esse mesmo tecnocrata andou dizendo que tinha colegas seus aí, Pardal, advogados, que vão nos hospitais para casar jovens meninas com doentes terminais para herdar a pensão. Aí eu berrei no ato, falei, meu amigo, me dá essa lista agora que eu vou denunciar todos e caçar o registro do OAB. Vou caçar todos eles. Aí o cara me olhou e falou, como? Eu falei, me dá agora a lista desses canalhas. Ele falou, não, eu não tenho lista nenhuma, eu ouvi dizer. Bom. Mas eu falei, meu amigo, ouviu dizer, para com isso. Você acha que atenção. O cara tá morrendo, ele vai deixar uma herança pro filho, pra mulher que ele nem conhece? Mas mesmo que deixe, alguém tem dúvida que isso é fraude? Fraude? É fraude? Qualquer um sabe que é fraude. Crime. O que faz então o INSS se sabe que é fraude? Caça, não paga. Então é tudo mentira. Mas um cara de 80 não está no hospital terminal, de 70, por exemplo, uma de 20. Isso é muito comum, pelo que parece, que eu ouvi falar no Nordeste. Eu ouvi falar também. Esse é o problema. Que às vezes a sobrinha, não é a filha... Não sei. Eu estou falando que o deve existir, mas deve ser um número pequeno, pô. Não é verdade, deve João. Ter, mas é uma coisa pequena. Eu desafio, o INSS gosta muito de guardar documento para eles e não dá para os outros. Eu desafio o INSS a apresentar documentalmente quantas são as viúvas de 20 anos que estavam casadas com octogenários terminais de doença. Eu quero ver isso na prática, no papel. Quando apresentar isso no papel, aí eu vou poder discutir o que é. Claro. Porque eu sinto dizer, mas é uma grande e
Mentira, a lei da mentira. É mentira da Não pior é isso que está espécie. quebrando o INSS. Claro que não, claro que não. Até porque eu até posso admitir, sem qualquer problema, a redução do valor das pensões. Eu acho que a lei está errada em pagar 100%. Eu acho mesmo. Acontece... Para as viúvas, você acha que 100% é muito? Errado. Você acha que o seu Eram 2, virou 1. 80%, com mais pouquinho 10 para cada menos. dependente. Tá. Se tiver filho, 100%. Como é que fica hoje em dia? Se uma pessoa morre, paga 80% para a viúva e para os filhos também? Hoje é paga 100% em qualquer hipótese. Tá todo mundo junto. Em qualquer hipótese. É viúva sozinha, 100%. Por quê? E se Porque tiver a um lei filho? mudou. Se tiver um filho menor? 100% igual. Só uma vez só. E todo mês, né? Ou seja, se for 4,390 todo mês, até a o viúva fim da morrer. vida. Isso. Essa Até viúva- o filho fazer 21 anos e a viúva morrer. Ou ficar viúva de novo, que duas pessoas Mas já é não uma coisa podem certa, que é acumular. a proteção da sociedade também, né? Você tem que ser protegido, né? E depois Aí pensa você só fala, o numa marido coisa. morreu novo, Pensa né? só numa coisa. Se efetivamente existe um problema sobre o valor que está se pagando, eu também acredito. Mas é preciso que se outra vez modifique o benefício por acidente do trabalho. Essa é a grande discussão do momento. Eu tenho discutido muito isso. É preciso que o benefício decorrente de acidente do trabalho seja melhor. Então, essa viúva, se ela arranjar um trabalho, se ela tiver um emprego, ela continua recebendo normalmente. Claro, João, por uma questão simples. Presta atenção numa coisa, são origens contributivas diversas. Ela recebe a pensão do marido falecido porque aquele marido, quando trabalhava, contribuiu para isso. Sim. Agora, a aposentadoria dela, ela recebe porque exatamente contribuiu em cima dessa busca. Um maluquinho, no tempo que a FHC era presidente, tem um doidinho que foi falar com ele lá, não é assim não. Na Inglaterra, por exemplo, é proibido receber pensão e aposentadoria. É sim, só tem um probleminha. Na Inglaterra não tem contribuição. Na Inglaterra a Seguridade Social é assistencial purinha. Não tem contribuição direta. Claro que é dinheiro de imposto que segura lá, mas não tem contribuição direta. Então, neste sistema que é unitário, sem contribuição, eu especifico na lei que cada indivíduo não pode receber mais do que um benefício. Logo, vai optar entre pensão ou aposentadoria, porque o sistema é único. Não é o nosso caso. No nosso caso, é sistema de caráter contributivo. Logo, a contribuição do sujeito gerou um benefício e a contribuição da viúva na sua própria condição de trabalho gera algo diferenciado. Pardal, se o filho tiver, vamos para a viúva, e se o filho não for com o marido, por exemplo, ela engravidou, não sabe quem é o pai e tal, registrou só o nome dela. Aí ela casou, construiu família, mas não teve filhos. O marido morreu. Ela recebeu 100% da pensão, tá? E ela morre com um filho com 15 anos. Esse filho, que é filho dela, que ele adotou como seu filho, Tem direito, ele é enteado. ele é enteado, tem direito? Olha, enteado ou menor tutelado são equiparados a filho se prova a dependência econômica. Então é tão evidente, ele mora com ela na casa que quem sustentava era o falecido. Tá. Espero é que a viúva saiba agir corretamente, ou seja, quando ele morreu, ela já tinha que ter requerido o benefício para ela e para o filho. Ela recebe em nome do filho, inclusive, mas já devia ter requerido. Mas se ela for na Previdência, ela vai orientar ela assim ou ela tem que procurar um advogado para requerer em nome dos dois? Não. Provavelmente a Previdência vai orientá-la corretamente. Olha, é aquela velha história, nem tudo necessita de advogado, tá? Lógico. A Previdência hoje, inclusive, é muito melhor do que foi há 20 anos atrás, né? Nos tempos da ditadura, sim, era muito mais difícil o atendimento na Se a pessoa tiver os 35 anos lá de trabalho, tudo certinho, ela vai ter que levar aquele bolo de papel ou já está informatizado? Não, depende, né? Depende. Porque é muito papel, né, Perdão? Depende. Por exemplo, se ele era empregado, o que tem que levar é carteira de trabalho. Tá. Agora, se ele é um contribuinte individual, o problema é que a responsabilidade contributiva é dele. Então não tem jeito, ele tem que levar os carnezinhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, lembra de uma coisa, hein? Atenção, telespectador, para pegar a sua aposentadoria por idade, por tempo, não tem nenhum problema, é ligar 135 e ir no dia que eles marcam. E está eficiente, hein? O legal, sabe o que é? eficiente. Às vezes o cara, por exemplo, no dia do aniversário dele, telefona 135 e marca daqui a 4 meses. Os caras ficam desesperados. Eu digo, amigo, não esquenta a cabeça, sabe por quê? Porque daqui a 4 meses, quando você provar tudo direitinho, receberá desde aquele dia que você telefonou. É o dia do telefonema é que vale como início do benefício. Quer dizer, é muito bom. Mas isso aí você não pode fazer 4 meses antes da tua última contribuição. Não. Você tem que contribuir... É no dia que você completou o tempo, é no dia que você completou a idade, se for por idade, naquele dia é que você deve ligar 135 para ter direito desde aquele dia que você O telefonou. cara tem que ter um fôlego financeiro para aguentar esses 4 meses aí de, né? Esse é um problema. Eu sei, todo mundo tem esse problema por mais mais da geralzão, família. né? e tal. A minha dúvida é a seguinte: antigamente você aposentava, você contribuía,
E você, se você continuasse trabalhando, você era obrigado a pagar e você recebia esse dinheiro. De 94, se não me engano, 95 para cá, acabou essa restituição do dinheiro pago. Era o pecúlio, chamado. Pecúlio, exatamente. Hoje é muito comum a pessoa se aposentar e continuar trabalhando e continuar pagando, mas não recebe. Há alguma possibilidade, de entrar na justiça e receber esse dinheiro de volta? Olha, são duas questões importantes, João. Em primeiro lugar, é bom lembrar que até 91, para você se aposentar, você tinha que ir na empresa que você trabalhava e se desligar, pedir carta de desligamento da empresa empregadora para fins de aposentadoria. Sem isso, você não se aposentava. Em 91 isso acabou. Não precisa. Eu achei um absurdo, tá? Meu professor Aníbal Fernandes me ensinou que aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos, entendeu? Abrir vaga no mercado de trabalho para quem está entrando, lutar para uma aposentadoria que substitua a sua remuneração. Não é o que acontece. Agora, naquele tempo, o sujeito se desligava e aposentava. E às vezes era contratado de novo. Então ele voltava a contribuir. Essa contribuição nova voltava com o nome de pecúlio, com juros e correção monetária. Era muito bacana. Nos tempos ainda do Itamar, caçaram o pecúlio. Primeiro acabou a obrigação de se desligar da empresa para aposentar. Depois cortaram o pecúlio dos aposentados. Aí, meu amigo, a base ficou maluca, porque imagina, eu posso me aposentar e seguir trabalhando sem rescindir contrato. Logo, eu sigo contribuindo, mas o pecúlio, que é a devolução da contribuição indevida, não tem mais. Aí a briga começou. Primeiro nós entramos com ações tentando a devolução da contribuição indevida. Perdemos todas. Sabe por quê? Porque quando se discute isso, cai na área tributária. E na área tributária, meu amigo, não tem jeito, o Estado ganha todas, tá bem? Na área tributária, indúbio pro societário. Tirar dinheiro é difícil. Para cair na área previdenciária mesmo, veio a desaposentação, que também não é tão boa como o pecúlio, hein? Vamos lembrar? O pecúlio, o cara aposentou-se, por exemplo, como petroquímico, ganhando o teto. Foi trabalhar como taxista, foi obrigado a contribuir para trabalhar como taxista, contribuiu no mínimo, lógico. Então, para ele, desaposentação não existe. Para ele, o correto era receber de volta a contribuição que fez, porque já estava aposentado. Bom, agora, e aquele cara que continuou no mesmo serviço? Vamos radicalizar. O cara cheio de medo em 98, falou, a lei vai mudar, se aposentou com 30 anos, pegou 70% da média, ganha hoje aí 1.900, quase R$2.000. E aí ele continuou trabalhando, e agora em 2014, ele entra no site da Previdência, do INSS, e faz uma simulação de quanto ele ganharia se aposentasse hoje. R$4.100. Quer dizer que ele está ganhando 1.700 por causa de 5 anos? Está ganhando R$1.900, mas se ele... 5 anos não, ele saiu em 98, faz muito tempo. Porque 30% você tem, não ia dar tudo isso, 30% a mais, né? Isso. Não, 50% não daria isso tudo. O problema é que ele cresceu de idade, tem um fator previdenciário favorável. A remuneração dele melhorou. A remuneração dele já era alta, pagava pelo teto o tempo inteiro. Então, ele efetivamente hoje teria uma aposentadoria muito mais favorável. Logo, ele quer renunciar à aposentadoria que ele tinha desfavorável, para que, sem estar aposentado, possa ter direito a outra mais favorável. Essa é a discussão. O Supremo Tribunal Federal, veja, João, a gente estava conversando isso antes, o Supremo já disse o seguinte, renunciar ao benefício menos favorável, pode ter direito ao mais favorável. A dúvida que nós temos é se aquele dinheiro que você recebeu pelo benefício menor, você deve devolver ou não. Eu vou responder, não! Por que não? Vou dar 3 razões. Em primeiro lugar, porque o dinheiro foi recebido de livre e justo direito. Ele tinha completado as suas condições e tinha direito ao benefício. Não tem fraude, não tem erro, não tem nada. Em segundo lugar, para receber o novo benefício que é mais favorável, em razão das contribuições que ele continuou vertendo, ele está renunciando ao menos favorável. Em terceiro lugar, a aposentadoria, pessoal, é benefício de caráter alimentar. Se é alimentar, depois que foi comido, não dá para ser devolvido, tá bem? Não cabe devolução. Parabéns pelo programa, João do Imbaré. Este convidado é maravilhoso, muito inteligente. E o João e o Filete também, bancada nota 10. Nós vamos ao rápido intervalo, continue ligando, muitas perguntas. 3014 2341. O rápido intervalo, continue com a gente.
Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você.
Estamos de volta no TV Com Debate, nesta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2014, recebendo o professor Sérgio Pardal Freudenthal, né, que é Freudenthal, é Vale das Alegrias, esse nome que pega no pé do apresentador, e o João Vilela, empresário da região. Muitas perguntas aqui, realmente, professor, tem um professor e o João aqui, as pessoas estão elogiando, né? Cosme dos Santos Areia Branca, um abraço para o Cosme. Doutor Pardal, nobre advogado, por que agora, neste atual do governo, que se diz dos partidos dos trabalhadores, pessoas vão à perícia do INSS com câncer, usando fralda geriátrica e outras com graves problemas de saúde, são humilhadas por médicos peritos do INSS. Eles podem humilhar, mas quando os doentes da perícia ficam nervosos, discutem, os médicos chamam a polícia. O contrário não acontece. Então, o Cosme dos Santos, um abraço para o Cosme, um abraço para o Ed, da Zona Noroeste, aí, sempre ligados no programa, e ele quer saber esse problema da perícia do INSS. Infelizmente, nos últimos tempos, as perícias têm dado muito trabalho mesmo. E o pior não é isso. O pior é que as perícias, não só do INSS, mas as perícias judiciais também na Justiça, estão muito ruins. Então, essa é uma situação bastante complicada nos dias de hoje. Nós temos brigado muito com muitos médicos, amigos nossos, que têm trabalhado bastante junto com a gente para humanizar, para dar um pouco de decência à questão da perícia. A perícia do INSS tem graves problemas mesmo. A perícia do INSS, na verdade, surgiu uma ideia muito boa, que é auxílio-doença até 120 dias, não ter mais perícia. Basta o atestado médico, claro, o médico está correndo riscos com o seu CRM, você sabe disso, né? Escreveu bobagem, está correndo riscos. Agora, até 120 dias não tem mais que ter perícia. É perder dinheiro da Previdência, eles sabem disso. Agora, quando é mais do que 120 dias, então sim, deveria ter perícia. A perícia do INSS, para funcionar de verdade, deveria ser feita, em primeiro lugar, por médicos do trabalho, médicos especialistas em saúde do trabalhador. Por quê? Porque o ponto principal ali é a capacidade laboral ou não, está apto para o trabalho ou não. Em segundo lugar, é preciso ter também uma cobertura. Então, aquele médico especialista em saúde do trabalhador tem que ter um infectologista para poder perguntar, tem que ter um psiquiatra, porque as questões psiquiátricas são muito graves hoje em dia. Ortopedista, neurologista. É preciso isso, é preciso que tenha cobertura. Multidisciplinar, por quê? O cara às vezes está com problema psicológico, o outro está com problema ortopédico, sim, então, é preciso ter cobertura. É estivador, está com dor na coluna, né? É que infelizmente o que está acontecendo hoje é a velha história de cálculos. Parece que a tecnocracia está a tecnocracia desse governo, do outro, está tão encantada pelos números que acha que o importante é quantos auxílio-doença foram concedidos e não quantos trabalhadores precisam efetivamente se afastar do serviço. Essa é a discussão que está correndo. Eu tenho uma dúvida. Diga. Duas pessoas, dois irmãos gêmeos, começam a trabalhar no mesmo dia, contribuem o mesmo valor, com o mesmo salário, tudo exatamente igual. Vão se aposentar no mesmo dia. Existe alguma possibilidade de um ganhar mais que o outro, tendo que ele vai procurar, por exemplo, um advogado previdencialista e falar, olha, eu tenho direito mais a alguma coisa, ou sempre vai ser exatamente igual? Vamos supor que as mesmas condições, tudo exatamente igual. Vou responder para você sem medo de errar, com a certeza absoluta que o que eu vou dizer é verdade. Não tem. Não vão é ganhar possível. sempre igual. Vão ganhar a mesmíssima coisa. Olha, eu vou contar mais para você. Não há aquela questão, olha, tem um benefício que deveria ter. Vou contar uma história direito. bacana para você. Imagina o seguinte, tinha um sujeito lá na Vila Mariana, que eu não sei como ele fez um acordo com o Banespianos no estado de São Paulo e começou a distribuir benefício, tá bem? E foi engraçado, porque na Vila Mariana aposentou gente de São Carlos, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente, sabe? Aquela loucura. Evidentemente, num certo momento, caçaram 600 benefícios que ele havia concedido. Na época eu tinha escritório em São Paulo também, e esse pessoal começou a nos procurar para ver os processos e tal. Era brincadeira. Por exemplo, tinha uma mocinha que aposentou-se na proporcional na época com 25 anos. Dentre o tempo que ela tinha 1 ano e 4 meses que ela teria sido trabalhadora rural, segundo uma certidão do sindicato lá rural. Acontece que na somatória, você fazia o cálculo, dava 24 anos, não 25.
Aí é o que eu entendi. O pilantra do servidor mandou a mocinha pegar uma certidão do tempo de serviço rural de 1 ano e 4 meses, mas ele tinha feito a conta errada. Deu 24. Ele falou, eu fiz a conta errada, faça a conta errada de novo. Pronto, 25 e acabou. Evidentemente, os benefícios foram cassados. Desses 600 benefícios cassados, 140 tiveram queixa-crime contra eles, porque o INSS entendeu que eles sabiam que era fraude. Então, evidentemente, eu vou dizer, quem fizer promessa está mentindo, mas hora menos hora vai cair e dá cadeia. Então viu? dá para confiar no INSS, nessa conta que eles fazem pode ser confiável. Pode haver erro. Um erro, mas Pode haver. Não há questão de... Vou dizer, erro que pode haver é erro humano. Por exemplo, você chega lá na hora que vê o rol de salários e benefícios do cara, por um acaso tem lá um bom período que o salário está errado. O cara digitou errado, um 0 a menos, alguma coisa. Então, botou, em vez de 4.390, 439. Mas sempre erro material. Erro humano. Sim, mas não dá para ser erro do computador. Sim. Agora, o resto é muito fácil, inclusive, de checar. Qualquer um. É só entender o que aconteceu ali, você pega aquele cálculozão que é enorme e entende fácil. É só você saber o que foi feito. O resto você entende fácil. A Rita, estou gostando do professor Pardal. O Nuno Léo Maia, João Vilela, o programa tem ótimos convidados. Sem falar do barbudo Augusto Otti, que deu show. A Flávia, o Filete foi meu professor, estou gostando do programa e dos convidados. O José da Vila Cascatinha em São Vicente, lembrando que o programa de hoje está para São Vicente, Praia Grande. Sou aposentado desde 99 e contribuo até hoje. Isto é certo, professor? Existe uma maneira de eu me desaposentar? Então ele é aposentado desde 99, então 2009, faz aí uns 15 anos já vai fazer, né? Anos. E ele quer desaposentar ou para receber. Aí você... Bom, o que está acontecendo hoje? Veja bem. É possível ajuizar uma ação e buscar a desaposentação. Para saber se vale a pena, é aquela história. Entra no site do INSS, preenche os dados lá como se você não fosse aposentado. Aí você vai ter a simulação de quanto você ganharia se aposentasse hoje. Com a diferença entre o que você está ganhando e o que ganharia, você vai saber se deve entrar com o processo de desaposentação ou não. Agora, lembra de uma coisa. Esse processo ainda aguarda a decisão do STF. Por outro lado, existe um projeto de lei tramitando no Congresso, que nunca que vai aprovar a desaposentação. Agora, se o governo quisesse ter um pouquinho de tranquilidade, era só devolver o pecúlio. Retorne o pecúlio. Ora, Dilma, se quer garantir que o aposentado tenha dignidade, tudo bem, não vai mais poder desaposentar. Então, se você está crescendo na vida e pretende ter uma média melhor, não aposente e espere mais tempo. Agora, no mínimo, quem já aposentou e tiver contribuindo, tem que receber de volta. Recoloca o pecúlio na lei de novo, resolve o problema. Não há nenhuma possibilidade de receber o pecúlio atualmente. Não, judicialmente não. A justiça já disse que não existe o pecúlio, porque ele foi retirado da lei, só sobrou a desaposentação. Por consequência disso, o cara que aposentou e foi obrigado a contribuir pequeno, se não voltar o pecúlio, não vai recuperar nunca o dinheiro que foi. O Cosme Santos, ele fala, o que quebrou o ISS? O professor falou que não... o INSS, desculpa. O professor falou que quebrou, mas tudo bem. O que quebrou o INSS é a caridade do governo federal, com a distribuição de Bolsa Família e algumas coisitas mais, levando ao dinheiro daqueles que pagam o INSS e dando para quem não contribui. Esse ano vai ser ano da caridade e ano da eleição. É a opinião do Cosme, professor. Ele acha que... Não, Cosme, na verdade há um pequeno engano nisso. Lembra sempre de uma coisa. Tudo aquilo que entra nas políticas sociais em geral não pertence ao INSS. O INSS é uma instituição própria, tem uma autarquia própria e tem arrecadação própria. Então, quando dizem que ele é deficitário, estão enfiando algumas coisas lá. Por exemplo, benefício do trabalhador rural, assistência social, tudo bem. Essas coisas não fazem parte, eles enfiam lá para dizer que está deficitário. Agora, os programas sociais não têm nada a ver com o dinheiro do INSS, aí é outra coisa. Só para complementar isso, professor, a Seguridade Social é um ponto. A Previdência é um braço dela, né? Ela não é aquilo lá. Não, a Seguridade Social é Previdência, junto, mas é um ponto apenas assistência e saúde. Sim, mas... Saúde também pertence à Seguridade Social. Exatamente. Agora, a Previdência é que é arrecadatória. Mas é um braço próprio. Sim. Independente daquele lá. Né? Claro. Está dependente por estar junto mas essas verbas... Mas essas verbas não estão ali. Isso, essas verbas que, por exemplo, que ele falou quebrou, como eu estou falando, não existe isso. A Previdência tem uma verba própria, né? Não faz parte nem da Seguridade.
Isso. Nesse caso, nem a saúde é seguridade. Esses programas de caráter social não pertencem nem ao Ministério da Saúde ou da Previdência. Uma coisa que coloca É o mesmo setor, mas é um braço diferente, vamos dizer assim. Seria... Não é nem o mesmo setor, são políticas diferentes. São políticas econômicas, sociais diferentes. Tá. Uma coisa é o INSS, que tem a sua arrecadação, tem o seu funcionamento. Outra coisa diferente são políticas sociais que o governo faz. Uma coisa que sempre colocam, aproveitando o gancho, é o auxílio reclusão. Sempre falam, o auxílio reclusão é que está quebrando porque o preso tem direito. Mas o professor vai explicar melhor do que eu, mas assim, a pessoa fala, eu cansei de ver isso, são R$950 por filho. Não é. Não, é uma coisa só. Quebrar o país. É para a família. Ó, vamos por partes. Outra coisa que eles Vamos colocam sempre, não é os 950, na realidade ele é contribuinte da solidariedade, ele já é um contribuinte, ele vai apenas a família dele receber um seguro por ele estar afastado, não é isso? Primeira coisa importante, só tem direito ao auxílio reclusão os dependentes de segurado do INSS, tá bom? Ou seja, o cara cujo único emprego é no PCC e não contribui por INSS, não tem direito a nada, nem a família, nem ninguém. É só o cara que paga todo mês? Isso, é aquele cara que trabalha, de repente faz uma que contribui, faz uma bobagem qualquer e vai em cana. Mata o vizinho que mexeu com a mulher, ou chega lá, mata isso, o vizinho que mexeu com a mulher, bobagem qualquer. Ou rouba um negocinho, vai preso, ele como paga, a família recebe. Isso, é uma pensão do recluso. Tanto que a forma de pagamento é a mesma média, a média contributiva. E é uma coisa antiga, tem mais de 50 anos isso. O pessoal coloca o auxílio reclusão agora, né? Não, o auxílio reclusão é antigo, ele vem desde 67, da lei de 67. Quer dizer que os caras pagar para o PCC lá a mensalidade não tem esse auxílio aí? Não tem porque não contribui, não é? Se tivesse um contrato um pouco mais fácil, pudesse contribuir para a Previdência, resolvia a questão. E outra coisa, hein? Se fugir, suspende o benefício, tá bom? É bom ter clareza. Se for pro aberto, também suspende, né? Como pro assim? aberto, se não, condicional, suspende. Se tudo, fugir, suspende tudo. Se for pro semiaberto, semiaberto não. Tem que se apresentar. Se não se apresenta, fugiu. Não, se for pro semiaberto, aquele que pode trabalhar e suspende? Não. Se trabalhar, suspende. Se trabalhar, volta a contribuir, volta a ter dinheiro, não está mais morto. Ele está morto quando está incapacitado de produzir alguma coisa e a família, então, os dependentes daquele que está temporariamente falecido, tem direito ao auxílio reclusão. Mais uma coisinha, a emenda 20, de uma forma que eu acho incorreta, tá? Reduziu o auxílio reclusão apenas para o trabalhador de baixa renda. Ou seja, quem ganha mais que 1.200 hoje, se for em cana, não tem a família direito ao auxílio reclusão. Vai falar que daqui a pouco o Delúbio, que o genuíno vão receber... Auxílio reclusão, não. Para eles, não. O que, cá para nós, né? Eu acho que quando o legislador em 98 disse que só ia pagar para aqueles que ganham pouco, ele disse assim, os que ganham muito não vão preso mesmo. Quer dizer que, por exemplo, o genuíno, se ele é aposentado... Mas ele é aposentado. Ele é aposentado, mas não vai receber a família dele? A família dele vai receber a aposentadoria dele porque ele já é aposentado. Então, mas aí, como ele está preso ou não preso, ele receberia. Lógico. Agora, se ele não estivesse aposentado... Se Dirceu não tá. Não vai receber nada. Famílias eles não recebem nada. Quem está semiaberto, eles estão trabalhando. Não receberia de jeito nenhum. Tá. Porque todos eles contribuíam para o INSS no teto. Tá. Então quem contribui acima de R$1.200 não tem direito ao auxílio reclusão. Auxílio reclusão pela emenda 20 ficou reduzido só para os trabalhadores de baixa renda. Não é salário mínimo, é baixa renda. O que é errado, professor? Porque o direito é igual para todos. Claro, o cara contribuiu 2 mil, fez uma besteira, a família tem que ganhar, porque senão só ganha o cara... Só pode fazer besteira quem ganha pouco? Nunca vi disso, rapaz. O Manuel da Aparecida, um abraço pro Manuel. Ontem falei uma coisa que o Gessel, o comentarista, ficou bravo. Eu só queria dizer que tem gente dos evangélicos que vai nas lojas de material de construção, eles estão enviando materiais para a igreja como doação para não pagar imposto. Mano, a gente já discutiu esse assunto aqui ontem, né? Mas é normal, o comentarista não pode ficar nervoso. Ele está aqui para, se ficar nervoso, tem que sair da bancada. Ele não está aqui para ficar nervoso, está aqui para responder as perguntas. Tal. Se ele ficou nervoso, a gente pede desculpa. Realmente nós já falamos, o Augusto falou, tem pastores bons, pastores ruins, tem o pastor Família que é bacana, tem o pastor Roberto, e como tem médicos que não trabalham direito, advogados, veterinários, empresário, o que quiser. Então tem pastores do bem e tem pastores também do mal. Isso é normal, já discutimos. Sobre o Cosme Santos, eu só queria lembrar também que aqui nós somos assim, apartidários, mas tem muita gente do PT que trabalha bem. Erundina foi do PT e trabalha, e foi uma deputada honesta. Tem, por exemplo, o Evaldo aqui em Santos também, tem um trabalho maravilhoso aqui. A prefeita Thelma, não temos sinal de enriquecimento ilícito nenhum dela, mora na mesma casa sempre, tal. Então, acho assim, temos que tomar cuidado com a radicalização.
Temos gente muito boa no PT, no PSDB, temos o Roberto Simons, que é um excelente representante nosso também do Sul, temos a Maria Gabriele de São Paulo, que é aquela deficiente física que faz um trabalho excelente em São Paulo. Então não pode generalizar. Tem políticos corruptos? Tem, mas tem muita gente boa também. A gente tem que tomar cuidado, assim, o PT, porque fala aqui, parece que não. Tem muita gente boa no PT, PSDB, então, porque o Cosme, a gente sabe que ele tem uma radicalização contra o PT, é uma opinião dele, a gente respeita, mas tem que tomar um pouco de cuidado. A Silmara, doutor Pardal, falou que a previdência privada não é igual à pública, e eu concordo. Na previdência privada, você contribui, lá na frente você resgata. O que eu não entendi é sobre o seguro único. Este é o que foi contratado junto, e que lá na frente você pode receber com juros corrigidos. É isso? Parabéns pelo programa, está maravilhoso. Esse tema interessa a todos. É bem simples. O que acontece é o seguinte: a previdência privada hoje só trabalha com contribuições definidas. Antigamente, muito antigamente, havia uma promessa de efeito. Então, o cara dizia assim, você vai contribuir 30 anos para ganhar o equivalente a R$5.000 corrigido pelo NPC. Daqui a 30 anos ele não conseguia cobrir isso. Aí deu aquele monte de problemas, KPM, os Montepios da vida. Hoje, eles trabalham com contribuição definida. Então, você põe o dinheiro todo mês. Quando chega na hora de receber, vai pegar aquele fundo de reserva e dividir pelo tempo que você vai receber. Agora, o que eu disse e reafirmo é que nos casos de sinistro, nos casos de coisas que não são previsíveis, não existe nenhum pagamento mensal continuado. Ou seja, numa previdência privada complementar, você não consegue um auxílio-doença. Você consegue sim um seguro específico. Então, por exemplo, se eu ficar inválido, eu recebo de uma vez R$100.000. Agora, isso é um seguro acoplado. Isso não é previdência. Você paga separado isso aí. Até junto, às vezes. O cara te vende isso. Ele te vende, mas não vai tudo pro teu futuro. Não. Essa parte vai queimar no seguro. Se você não usar, queimou, fica pro banco. Isso mesmo, são dois fundos diferentes. Você paga R$400. 200 vai pro seu previdência, 250, 150 para esse seguro, que se você tiver um acidente, então esse dinheiro não vai lá para frente, você vai perder se você não usar. Isso, porque essa é a condição que eles querem. Nem seguro de carro. Professor, não bateu, não bateu. Temos a última pergunta aqui, eu até pedi para o João ler, mas ele passou para mim aqui. Roberto Jabaquara, temos pouco tempo, eu trabalhava na Cosipa, em 90 eu fiz o periódico, né? Que causou perda de adição. Em 93 privatizou, eu saí. Em 95 eu comecei a receber auxílio-doença, que me disseram ser vitalício. Eu gostaria de saber se me cortarem esse auxílio Cosipa. Não, eu gostaria de saber se me cortarem esse auxílio, a Cosipa tem que me aceitar de volta. Eu tenho o direito de receber a aposentadoria por invalidez. Então ele quer saber, se cortar, ele volta para a Cosipa. O Cosipa não é mais Cosipa, né? Usiminas. Ele volta para a Usiminas, antiga Cosipa, ou ele recebe aposentadoria por invalidez? Depende. Veja bem, se ele está recebendo auxílio-doença acidentário, é mais fácil ainda ter clareza. É B91, ele está recebendo, foi afastado do trabalho em razão de questões, porque, por exemplo, a audição é decorrente do trabalho. Então, se é auxílio-doença acidentário, no dia que ele tiver alta, a empresa não só tem que receber ele de volta, mas garante por 1 ano. Ele tem garantia de 1 ano de trabalho sem poder ser mandado embora. Então, essa é uma coisa. Se o perito do INSS entender que a incapacidade dele não tem retorno, aposenta ele por invalidez. Agora, pensa só no seguinte, se ele recebe um auxílio acidente, que eu acho que é o mais provável, ele já saiu da Cosipa e recebe um auxílio acidente pela perda auditiva, aí a briga é outra. Não tem nada a ver com Cosipa, não tem retorno para a empresa de jeito nenhum. Aí o problema é que a partir de 99 veio uma nova lei dizendo que o auxílio acidente não é acumulável com qualquer aposentadoria. Então, quando aposentar, o INSS tira. Eu estava entrando com ações e estava ganhando. Agora, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal mudou de ideia. O Supremo está dizendo que não pode mais cumular a aposentadoria com auxílio acidente de jeito nenhum. Infelizmente, nesse caso, não tem de jeito nenhum retorno à Cosipa, viu? A Terezinha do Gonzaga pergunta sobre pipa, cerol, nós vamos falar isso no programa que vem. Seria bom que o professor Pardal viesse semana que vem ou daqui a 15 dias para a gente acabar esse assunto, que é um assunto muito extenso, né? Ele tem uma didática muito boa. João, boa noite, estamos encerrando o programa, já estou me apertando aqui para parar o programa. Boa noite, Filete, boa noite, professor Pardal, boa noite a todos. Só queria colocar uma coisa, pedir para o Augusto ou para o pessoal todo da produção, para convidar mais vezes o professor Pardal, porque realmente é um assunto que, eu acabo de falar, é inesgotável, necessário, que atinja todo mundo e
com a sua forma de falar claro, rápido, sem rodeios, é melhor ainda, porque a gente consegue entender assuntos que são complexos, mas você coloca de uma forma que realmente deixa muito mais claro. Sua didática é muito importante. Obrigado, professor. Pardal, obrigado. Inclusive, eu encontrei você no shopping, fiz o convite, você aceitou, uma pessoa humilde aí do bem. Queria parabenizar você, que é surfista também do esporte. De vez em quando. E que você volte à nossa casa mais vezes para brilhantar o programa. Ora, estamos sempre à disposição, Filete. João, foi um grande prazer estar com vocês aqui. E estamos à disposição. Para a gente, o que interessa mesmo é trazer para a população, trazer para os trabalhadores o maior número de informação possível. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado. Boa noite, 21 perguntas. Fique com Deus e com a extensa programação da TV Com.